Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo certo por aí? Você já matou o seu leão hoje? Bom, estamos aqui tentando ter uma rotina nesse canal, então já se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo e não perder nada. E hoje, qual que vai ser o assunto desse vídeo? Calma que eu vou explicar tudinho para vocês. Vem comigo! Vamos falar hoje, exclusivamente hoje, sobre cirurgia lipoabdominoplastia, o valor da avaliação e o que acontece na avaliação para vocês poderem entenderem. Mas Carol, você vai fazer cirurgia? Queria muito, mas todavia, entretanto, os valores não condiz por enquanto com a minha realidade. Então, assim, eu quero passar isso para vocês terem noção de como que tá os valores neste 2025. Hoje é dia 1º de abril, então, assim, eu sei que cada corpo é um corpo, cada médico tem um valor, mas assim como eu, talvez alguém esteja aí pesquisando, quer saber para poder se organizar. Hoje, com todas essas pesquisas que eu fiz, eu já tenho uma noção. Então, futuramente, pode ser que tudo aconteça, né? Mas eu vou passar para vocês como foi a minha experiência. A gente vai ter alguns vídeos sobre isso aqui no canal, tá bom? E assim a gente vai prosseguir com esse canal lindo, maravilhoso, que está florescendo novamente. Então vamos lá, sem enrolação. Eu estou com um roteiro aqui para eu não esquecer de trazer as coisas importantes que eu percebi na minha avaliação. O que eu quero fazer? Lipoabdominoplastia, lipo de dorso, que é lipo nas costas. O médico me indicou argoplasma também, mas também entrava no orçamento, é claro. E eu tive que pagar a avaliação. Como que aconteceu tudo isso? Eu fui no Instagram, pesquisei o médico que eu queria, e esse médico eu já queria passar com ele há muito tempo. Desde quando eu trabalhava no CLT, tipo lá atrás. Hoje, para quem não sabe, eu trabalho como social media. Então, desde quando eu trabalhava no CLT, eu sempre quis fazer uma avaliação com ele, só que ele não atendia aqui na minha cidade, ele atendia em Lençóis, que é uma cidade vizinha da minha. Então, ficava um pouco difícil de eu ir lá para fazer uma avaliação. Eu tive sorte dele montar um consultório aqui em Bauru, e aí foi minha oportunidade. Eu falei, não sei quanto que é, não sei, mas eu vou lá, quem sabe. Antes de continuar, quero lembrar você que eu não estou induzindo ninguém a fazer uma cirurgia plástica, tá bom? Eu só estou aqui para dividir a minha experiência, quero passar a minha experiência para vocês. Assim como eu, tem muitas mulheres querendo realizar esse sonho, porque sim, para mim é um sonho, gente. E assim, eu quero muita interação de vocês para esse canal crescer. E vamos combinar da gente ter uma interação aqui, então vocês vão deixando nos comentários o que vocês acham do valor da avaliação, se na cidade de vocês é assim, como funciona, se você já foi fazer a avaliação. Por exemplo, Carol, fiz a avaliação tipo ano passado, mas ainda não deu para eu fazer, tá tudo bem, gente. Não é, tipo assim, a gente não consegue fazer as coisas de uma vez, né? Aos poucos. A gente vai lá, pesquisa, se organiza e faz, tá bom? Tá todo mundo aqui no meu barco. Então vamos que vamos. Só uma observação, se fosse antes, isso aqui, ó, estaria me incomodando num nível eu nem ia gravar esse vídeo, mas ignore isso aqui, tá? Antes de começar, vou trazer uma leve introdução para vocês, porque faz muito tempo que eu não falo abertamente aqui nesse canal. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, inclusive eu mesma sou nova no meu canal, vocês estão entendendo, né? Hoje eu tenho 31 anos, mas eu comecei meu canal há 6 anos atrás. Fui constante? Não. Mas isso não importa agora que a gente está aqui. Eu tenho um filho que ele vai fazer 6 anos no mês que vem, o Christopher. E o Christopher nasceu prematuro. O Christopher nasceu de 32 semanas. Então, assim, ele ficou 2 meses internado. E ele nasceu numa quinta-feira. Eu fiquei internada até no domingo. Aí eu saí meio-dia. 3 horas da tarde eu estava no hospital de novo para ver ele. E a gente ficou nessa saga durante 2 meses. Aí na segunda-feira, 6 horas da manhã, eu estava no hospital e vim embora 10 horas da noite durante 2 meses. Então, assim, não consegui me cuidar, não consegui usar cinta, porque estava muito inchada, por ter nascido prematuro, foi meio... Mas tá tudo certo. Eu não consegui amamentar, porque ele, né, ficou internado, tudo. Vou deixar uma fotinha dele aqui, rodando para vocês, do antes, de quando ele nasceu, de como ele tá hoje, para vocês conhecerem ele, tá bom? Ele provavelmente vai aparecer aqui porque ele ama, toda vez que eu vou gravar,
Ele já sabe até a minha fala, então ele ama gravar. Vou trazer ele aqui também para vocês conhecerem. Mas foi isso que aconteceu. Depois que ele nasceu, eu fiquei assim 1 ano completo me dedicando a ele, porque, gente, um prematuro, ele é totalmente diferente de uma criança que nasce do tempo normal. Ele teve insuficiência respiratória, olha aqui, ó, apareceu. Teve insuficiência respiratória, ele teve alergia de ovo, ele teve aquele, acho que, como que chama aquela alergia que dá, que parece que é uma alergia do leite, mas não é. E o Christopher teve bronquiolite também, foi bem na época do boom da pandemia, assim, então a gente ficou 7 dias internado no hospital, porque teve bronquiolite, uma negligência médica, que eu tinha levado ele no pronto atendimento, o médico falou assim, ah, não é nada não, é só uma gripezinha, e vocês sabem, evoluiu. Então, quando ele completou 1 aninho, que eu já via meu corpo já meio que, né, vocês entenderam? Eu já comecei a pesquisar sobre isso, porque na minha cabeça eu já sabia que eu não queria ter outro filho e eu já sabia que eu queria fazer essa cirurgia. Então eu comecei a pesquisar no YouTube. Então, por exemplo, os vídeos que eu vejo hoje que tem 4 anos, tipo assim, foi a época que eu comecei a pesquisar. E hoje o pessoal, não sei se eu não pesquisei direito, mas acaba que não tem muitos vídeos atuais, né? Tem que ir de 1 ano pra cá, mas os valores mudam. Dia 5 de dezembro de 2024, eu fui na minha primeira avaliação. Por quê? Porque eu já fiz 2 avaliações. Eu fiz uma 5 de dezembro e eu fiz outra mês passado. Que foi que nessa avaliação eu tive que agendar com o médico, com a secretária dele, né? Claro. Eu tive que dar R$ 100 para reservar o meu horário. É R$ 100. No dia da avaliação, eu pagava os R$ 200 restantes. Então, no dia da data marcada, cheguei, compareci na clínica, uma clínica super chique, super bonita. O doutor chegou, me atendeu, entramos no consultório dele. Ele faz todas aquelas perguntas clichê, né? Qual cirurgia você quer fazer? Por que que você quer fazer? Pergunta sobre se você tem alguma doença, né, na família, essas coisas assim que esse papo inicial, sabe? Ah, ele também perguntou se eu tinha filhos, se eu pretendia ter mais filhos. Eu falei que eu não pretendia ter mais, que eu tinha um, né? Ele perguntou se eu queria fazer uma cirurgia só ou mais. E eu já estava na minha cabeça que eu queria fazer a lipoabdominoplastia e a lipo de dorso, porque queria que ficasse bem bonitinha aqui, né? Mas aí ele falou para eu tirar só a parte de cima da minha camiseta, da minha camisa. E a calça, ele não pediu para eu tirar, ele pediu para eu abaixar um pouco, para ele ver essa parte minha aqui. Aí ele foi, pegou a fita, mediu até o meu seio, falou se eu quisesse fazer uma mastopexia com prótese, tal. Mas não era o meu objetivo, gente. Eu, futuramente, pode ser que eu faça. Mas agora a minha queixa é minha barriga. Então, a minha barriga é o foco, a minha pança. Mais conhecida aqui em casa como pança. Então, aí ele, né, sentiu a barriga ali, pediu para eu virar de costa para ver. Falou, ah, realmente, apesar de uma lipoabdominoplastia, você quer fazer enxerto no glúteo? Falei, não, doutor, não quero fazer enxerto no glúteo. Gente, eu fui bem claro na minha cabeça, sabe? O Christopher vai fazer 6 anos mês que vem. Tipo assim, faz 5 anos que eu tô precisando dessa cirurgia, eu sei bem claro o que eu quero fazer, sabe? Na segunda avaliação, a médica também perguntou, eu falei, não, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso futuramente, se, né, tiver vontade, eu junto dinheiro e faço sei, mas o objetivo é a lipoabdominoplastia. No primeiro contato com o médico, ele vai fazer essas perguntas, se você tem filho, se você não tem, se você tem, se você pretende ter mais, né, mais de um, ou se tem mais de dois. Pergunta se você quer fazer só essa cirurgia ou quer fazer mais, se tem problema de saúde, tem algum problema na família de alguma doença, se tem pressão alta. E é claro que ele vai passar para você exames. Mas o primeiro contato com o médico é esse, para ele te avaliar o seu corpo. Tem médico que nem pega em você? Tem médico que nem pega em você, que eu já vi muitos relatos aqui. Mas tem uns que são super atenciosos, e esse realmente foi atencioso, gostei do ambiente, gostei da clínica. E a clínica que eu fui era uma clínica hospital. Mas eu também tenho na minha cabeça que eu quero fazer minha cirurgia em um hospital que tenha UTI. Se caso acontecer alguma coisa, Deus me livre e guarde, eu já tá ali resguardada, para não ter aquele tempo, sabe, de locomoção. Então, de primeiro momento foi isso. Aí, depois dessa avaliação, gente,
Ele olhando em mim assim, foi rápido, porque ele pediu só pra eu tirar a camisa, a calça ele pediu pra eu abaixar, nem foi, tipo, tudo, foi só um pouco pra ele ver se a minha barriga era aquela barriga avental. Pegou na minha barriga, mediu meu seio, assim, né, mediu tal e pronto. Pediu pra eu colocar, me liberou ali, falou que me passava o orçamento, a secretária dele ia me passar o orçamento. E eu esperei na recepção e ela me passou o orçamento. A primeira consulta a gente paga, foi R$ 300 a minha avaliação. Eu tive que pagar R$ 100 para reservar e depois no dia eu paguei o restante. E a avaliação em si durou tipo assim uns 30 minutos. Eu fui com uma listinha perguntando para ele tudo que eu queria perguntar. Ele me indicou o argoplasma também. E ó, assim, não vou saber explicar para vocês detalhado, mas é tipo como se fosse um colágeno para grudar a pele e que ele vai agir tipo, depois de uns 6 meses que a gente fez a cirurgia. Então dizem que ele é muito bom, né? Eu vi relatos que não deu certo, mas como eu disse, cada corpo reage de uma forma. Eu já vou aproveitar o gancho desse vídeo que eu tô gravando aqui e o próximo vídeo que eu liberar vai ser falando dos valores. E agora eu vou aproveitar e falar dos exames. Quais exames esse médico me pediu? Porque a gente sai com uma pastinha assim, ó. E a gente já sai com os exames, porque se a gente quiser fazer, a gente já tá com os exames em mão. Ele me passou uma avaliação ao colega cardiologista, cirurgia proposta, mastopexia sem prótese e lipoabdominoplastia. Na verdade, eu não queria fazer mastopexia, mas ele também pede uma ultrassom de mamas. Para quê? Prevenção, simplesmente prevenção, porque na segunda avaliação a médica também me passou uma ultrassom de mamas. Ele também me passou um eletrocardiograma, tá bem aqui, e me passou exames de sangue, hemograma, coagulograma, glicose, ureia, creatinina, sódio, potássio, proteínas totais e frações e beta-HCG. Ou seja, são esses exames que você tem que fazer antes da cirurgia. Eu já saí com esses exames que o médico me passou. Tem médicos que passam muito mais exames. Por exemplo, a segunda médica que eu fui, ela passou muito mais exames. E eu já fiz esses exames, inclusive porque uma semana antes eu tinha passado na ginecologista. A ginecologista me passou os exames, eu peguei, juntei os dois, falei, já que eu vou ser, né, picada mesmo pela agulha, eu já vou fazer tudo de uma vez. Aí eu já fiz os exames na esperança de acontecer um milagre na minha vida eu conseguir fazer cirurgia. Mas, como eu disse para vocês, vamos nos organizar e fazer. Então, no próximo vídeo eu vou falar para vocês os valores desse cirurgião aqui. Vou passar para vocês o nome do cirurgião aqui da minha cidade, esse daqui que eu fiz a avaliação, e qual foi o valor da minha avaliação. Mas eu quero lembrar vocês mais uma vez que eu não estou induzindo ninguém a fazer cirurgia plástica, tá bom? Eu estou passando a minha experiência, estou passando os valores que o médico passou para mim, específico, para mim, um valor personalizado, tá bom? Cada corpo é um corpo, gente. Isso que eu estou passando para vocês terem uma ideia. Porque eu também pesquiso muito vídeo assim, eu gosto de pesquisar valor, eu gosto de saber, eu gosto de me organizar antes das coisas. Então, assim, é isso, tá bom? Esses foram os exames, esse foi o valor da avaliação de R$ 300. E o próximo vídeo vai ser sobre os valores da cirurgia. Eu vou colocar um spoiler aqui para vocês, ó. Vou passar o valor da lipoabdominoplastia, lipoaspiração de dorso, mastopexia e o argoplasma, que eu perguntei para ele, lipoabdominoplastia, lipoaspiração e a mastopexia sem prótese. E vou passar também o valor para vocês da lipoabdominoplastia e a lipo de dorso, que é o procedimento que eu gostaria de fazer, tá bom? Para vocês terem uma noção, para vocês se organizarem aí. Combinado? Deixa aqui nos comentários o que você achou, se está condizendo no valor da avaliação na sua cidade, se é isso mesmo, tá bom? Então eu vou trazer esses relatos separados dos dois médicos para vocês poderem entender, deixar tudo certinho para não ficar tudo num vídeo só, tá bom? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ficar por dentro de tudo e não perder nadinha. Combinado? Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!